Eterno Pai, nós te louvamos. A tua presença, Senhor, é sentida desde o nosso primeiro passo, Senhor, nesse local. Obrigado, Senhor, pelo Senhor que está nas nossas vidas, no nosso meio, e conduzir, Senhor, a nossa jornada. Temos visto e vivido, Senhor, a prática que sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer, Senhor. Por isso, mais uma vez, te rogamos que nessa noite o Senhor nos conceda olhos, ouvidos e um coração, todos aptos a ouvir, a ver, a desejar tudo aquilo que vem de ti, pois o que vem de ti, Senhor, é sempre bom, perfeito e agradável. Agradecemos, Senhor, pelo teu perdão, que nos possibilita estar em paz aqui, nessa noite. Que nada atrapalhe, Senhor, a manifestação da tua vontade, expressa na tua palavra, Senhor. Sejamos santificados, sejamos edificados, Senhor. Que o teu poder mais uma vez se manifeste no nosso meio, que seja sabido de todos que o Senhor é Deus, que o Senhor é o nosso Deus e que nós somos o teu povo. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir Mateus capítulo 5, dando continuidade a essa exposição que fomos guiados pelo Espírito Santo, estudando a conversão do eunuco. Somos também impulsionados a pensar na nossa conversão. E então estamos aqui agora analisando cada um a si mesmo, à luz da palavra de Deus, naquilo que ela diz que nós devemos ser. Por isso o título dessas mensagens tem sido o mesmo: quem somos nós? É imprescindível que nós possamos encontrar aqui características que nos definam, e uma vez que não venhamos achá-las, é preciso que haja uma transformação urgente nas nossas vidas. Passamos pela primeira parte do Sermão do Monte, que fala das bem-aventuranças. Estamos agora continuando a exposição, quando Jesus se dirige aos seus discípulos, dizendo o que eles são. Não o que eles devem ser, mas o que eles são. É importante que a gente entenda o que Jesus está falando aqui. Quando Jesus está partindo, ele diz: vocês devem orar e vigiar sem cessar, para não cair em tentação. Pois o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E é justamente esse o ponto. O espírito está pronto. É pelo espírito que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E isso deve ser visto, não somente declarado, mas visto pelos demais nas nossas vidas. Como nós falamos nos últimos encontros, o sal e a luz são elementos que se percebem tanto pelo experimentar de uma comida, quanto pelo
por enxergar algo que de repente estava escuro, mas foi iluminado pela luz. E são justamente esses dois elementos que o Senhor Jesus usa para definir o papel da sua igreja aqui na terra. Eu queria convidar os irmãos a, ainda no capítulo 5, só voltando um pouco, no início do capítulo 5, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E é isso que eu queria que você se atentasse, porque aqui, nos versículos 13, que nós já falamos nos dois últimos encontros, e no versículo 14, Jesus está se dirigindo a esse grupo, discípulos. E nós já sabemos quem são os discípulos de Jesus. São aqueles que renunciam, tomam a sua cruz e o seguem. E são essas pessoas que Jesus então diz: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Nós já falamos nos últimos encontros sobre essa característica do sal que perde o sabor, e é o cristão que retrocede. Vimos isso no último encontro, quando estudamos a carta aos Hebreus, que fala justamente dessa expectativa terrível daquele que uma vez que experimentou a presença do Senhor, retrocede. E agora passamos para a segunda característica, que é a luz. É importante que a gente defina logo uma diferença. A luz que Jesus fala aqui não é a luz que nós estamos acostumados a definir como luz. Não é a luz elétrica que surgiu há pouco mais de um século, se eu não me engano. Mas a luz aqui que Jesus fala é uma lamparina, que nós podemos encontrar na parábola das 10 virgens. Então é aquela luz. A luz era formada por dois elementos, por assim dizer: o azeite, que mantinha a combustão do fogo, e o pavio, né, que acendia, muito semelhante ao que a gente vê hoje na vela, né? Uma diferença do material, mas seria aquilo que a gente hoje chamaria de vela. Então a luz seria também o fogo. Por que isso é importante? Porque assim como o sal, ele tem esse duplo efeito de conservar e de dar sabor, a luz também. No sentido do que Jesus fala, a luz não somente ilumina, mas ela aquece. Ela aquece os nossos corações, ela aquece as nossas vidas, e ela nos afasta de todo tipo de mornidão e frieza espiritual. Por isso que é tão importante a conexão sobre o que a gente vai ler aqui e a parábola das 10 virgens. Capítulo 5 aqui, versículo 14: vocês são a luz do mundo. E é importante que a gente entenda também que até então a luz do mundo é Jesus. No Evangelho de João é dito que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. No mesmo Evangelho de João, mais adiante, é dito: eu sou a luz do mundo, quem anda em mim nunca estará em trevas. E agora Jesus volta e nos dá esse privilégio, que é uma imensa responsabilidade. Então, se o mundo está em trevas, se as trevas têm dominado, a gente precisa se questionar se de fato nós temos exercido nosso papel, principalmente nos ambientes que nos são próximos, né? Naqueles lugares onde o Senhor Jesus nos plantou. Por isso que ele diz: olha, você é um marido casado com uma esposa incrédula, mas os seus filhos são santos. Por que os seus filhos são santos? Porque Paulo diz isso em 1 Coríntios? Por conta da influência da luz, mesmo numa casa onde um dos cônjuges é treva. Então a luz ela deve ter esse poder de influenciar. E perceba, a influência da luz não precisa ser falada, ela é percebida.
a luz não emite som. A luz emite raios, iluminam. Então, que nós possamos entender exatamente o que Jesus está falando aqui. Vocês são a luz do mundo. Então, como nós entendemos essa passagem? Deixe guardado aqui essa frase, né? Essa pequena frase, vocês são a luz do mundo, ponto. Eu creio que na maioria das Bíblias a tradução é essa, né? Tem um ponto? Isso. Então é uma frase, é uma afirmação que o Senhor Jesus faz. Abra comigo em 1 João, capítulo 5. E aqui é uma passagem que principalmente, né, nós estamos numa data, né, meio estranha, entre um feriado e um final de semana. Normalmente o pessoal gosta de enforcar, né? Até essa palavra enforcar é uma palavra que deve se refletir sobre ela. Mas não aqui, não agora. Então aqui em 1 João, capítulo 5, olha que coisa. 1 João, capítulo 5. O Senhor Jesus, ele vai mostrar pelo apóstolo João, né, como nós precisamos nos cobrar. Então, olha que coisa. Capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Percebeu? Não peca. O cristão, ele até pode tropeçar na lama, mas ele não fica rolando nela. Ele rapidamente é impulsionado a se levantar e se limpar, pois o Espírito Santo habita nele. Não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda. O maligno não lhe toca. E agora, preste atenção no versículo 19. Sabemos que somos de Deus. Então, qual foi o título da mensagem hoje? Quem somos nós? Então, a resposta, uma das várias respostas que nós já encontramos na Bíblia sobre a definição de quem somos enquanto cristãos, sabemos que somos de Deus. Então, somos de Deus. Isso fala de quê? Propriedade. Você pertence a. Você é de. Então, sabemos que somos de Deus. E agora? É a parte mais assustadora. Então, eu não preciso de um filme de terror. Eu não preciso, de vampiro, de lobisomem. Eu não preciso de fantasma, até porque nada dessas coisas existem. Nós percebemos a manifestação do diabo nas pequenas coisas. Numa criança que se rebela contra o seu pai, num pai que maltrata o filho, no marido que trata mal a mulher, na esposa que não trata corretamente o seu marido, e a gente percebe a manifestação do mal no trânsito, onde as pessoas se matam literalmente. A gente não precisa de filme de terror. A gente assiste um noticiário e só morte. A gente não precisa de filme de terror. O filme de terror já está acontecendo. Basta que os nossos olhos percebam. Por quê? Porque o mundo inteiro jaz no maligno. E a ideia de jaz é do verbo aqui, né? Está morrendo, está morto. Não é somente o mundo pertence ao maligno. O mundo está morto juntamente com o maligno. Tanto que as pessoas que são lançadas no inferno, elas vão receber a segunda morte. Porque elas já estão mortas em delitos e pecados, assim como nós estávamos antes de sermos regenerados ou vivificados pelo Espírito, se é que fomos alguns. Então, o que sabemos é que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. É nesse contexto que Jesus apresenta: vocês são a luz do mundo. Vocês precisam ser luz, porque o mundo inteiro jaz no maligno. É preciso que vocês iluminem. Vocês não podem se acovardar, vocês não podem retroceder, vocês não podem se sentir de
forma nenhuma desmotivados para a batalha. Porque o Senhor conta conosco. Ele não precisava da gente, mas Ele escolheu usar a gente. Perceba, Ele não diz aqui, os anjos são a luz do mundo. Seria algo até, mais compreensível, principalmente aqueles anjos lá de Isaías, que tem o nome de serafins, que não significa uma classe angelical, mas fala sobre a função daqueles anjos. Serafins significa seres de fogo, que se servem diante do Senhor. A gente aqui, debaixo de uma cultura que não estuda a Bíblia, gostamos de estruturar aquilo que é transcendente na nossa mente, insignificante. Aí a gente diz, não, é porque tem o querubim, que é o anjo mais forte, depois tem o serafim, que é o assim mais fraco, aí tem o arcanjo, que também é forte, aí vem o anjo, que é aquele que é o mais fraco de todos. Não tem isso na Bíblia. Na Bíblia tem anjos, e aí tem um arcanjo, que é o chefe de todos os anjos, que é o arcanjo Miguel. E na Bíblia só aparece o nome de 2 anjos, inclusive, o arcanjo Miguel e o anjo Gabriel. Os outros a gente não sabe o nome. Ah, não, mas tem, segundo a tradição cabalística, meu filho, aí você segue se quiser, eu sigo a Bíblia. Então eu só sei o nome desses 2 anjos. Então, quando eu era menor, me influenciaram no catolicismo, dizendo que eu tinha um anjo da guarda. Até me ensinaram a oração. Esse negócio é tão maligno, que eu sei a oração até hoje. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti confiou a verdade divina, me guarde. Estou até esquecendo, Deus é tão bom. Mas que coisa maligna. Anjo da guarda. A gente tem Jesus dentro da gente. E a gente precisa de anjo da guarda? Como assim? Se o Senhor está em mim, por que eu preciso de um anjo? Você vê como é a mentalidade daqueles que não estudam a Bíblia. Como eles reduzem, um reducionismo daquilo que o Senhor tem para nós. Já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Então, quando a gente se depara com esse texto, a gente percebe porque Jesus está dizendo que a gente é a luz do mundo. Porque o mundo inteiro jaz no maligno. E agora eu quero levar vocês a outro texto para mostrar como é imperativo que você brilhe. E não entenda brilhar como os coaches motivacionais. Não estou falando de você ter sucesso no padrão do mundo, longe disso. Brilhar significa a luz de Cristo ser vista através de nós. Abra comigo em Mateus agora, ainda procurando entender essa frase, somos a luz do mundo. O Senhor Jesus, Ele fala sobre a igreja. Então você não vem para a igreja, não, pastor, eu vim para a igreja hoje. Como o Senhor disse que eu não venho? Não, você é igreja. Então ninguém vem para a igreja, nós somos igreja. Porque se você não é igreja, o fato de você estar aqui, você não está na igreja. Você está em um salão. Ele foi alugado para que a gente se reunisse em horas e datas específicas. Mas ser igreja é outra coisa. É algo que a gente aprende aqui, mas que não está preso aqui, vai muito mais além. Nossas responsabilidades não só estão aqui, elas estão muito mais além. Por isso nós somos igreja, nós não vamos para a igreja. Cuidado quando você usar o verbo. Cuidado. O Senhor Jesus, então, aqui em Mateus, capítulo 16, uma passagem muito conhecida de todos. Mateus capítulo 16. E eu faço questão de ler do versículo 1 para que você entenda, tá bom? Eu sempre tento assim ser o mais didático assim, possível.
Mas não é assim que se expõe a palavra de Deus. Com a sabedoria do homem, é com a sabedoria de Deus. Versículo 1 do capítulo 16. Aproximando-se os fariseus, olha que coisa interessante. É justamente nesse capítulo 16 que nós vamos ter duas das frases mais importantes de uma das, com certeza, das 10, entre as 10 frases mais importantes do Novo Testamento, que é quando Jesus fala da função da igreja e quando Jesus fala do que é o ser discípulo. Estamos aqui no capítulo 16 de Mateus. Mas olha como começa esse capítulo. Os fariseus e os saduceus. E a gente sabe que esse grupo é oposição a Jesus. Eles são uma liderança religiosa judaica da época de Jesus e eles se opõem abertamente a Jesus. Não é nem escondido, é abertamente. A ponto deles, em determinado momento, dizerem, quem disser que é discípulo de Jesus vai ser expulso do templo. A gente vê isso no Evangelho de João, quando o pai daquele jovem de nascença que era cego e foi curado, não querem nem dizer nada porque ficam com medo de serem perseguidos. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o. E essa ideia, tentando, é importante que você entenda. Às vezes a gente olha e vê assim, alguém pergunta, e a tentação de Jesus, se está onde? Ele diz, não, está em Mateus 4, está em Lucas também. Jesus foi tentado no deserto. Não, Jesus não só foi tentado no deserto, não, Jesus foi tentado em vários lugares. No deserto, Satanás tentou Jesus pessoalmente, em vários outros lugares. Satanás tentou Jesus por meio das pessoas, que é o mais comum. Você e eu, por exemplo, nós somos tentados, na maioria das vezes, por meio de pessoas usadas por Satanás para de alguma forma tentar nos tirar do caminho. Dificilmente alguém vai dizer aqui, pastor, o diabo chegou hoje de manhã, me ofereceu uma mala de dinheiro e disse para eu nunca mais aparecer na igreja. Alguém passou por essa experiência? Quer testemunhar? Então, dificilmente, né? Mas provavelmente alguém aqui já passou pela experiência de alguém fazer uma proposta indecorosa para aquele que é cristão e a gente rejeitou, sabendo quem estava por trás. Então, tentando, quando a gente vê isso, é o diabo que está tentando Jesus, e ele está fazendo isso por meio dos fariseus e saduceus. Por que eu estou falando sobre isso? Porque daqui a pouco o Senhor Jesus vai dizer, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Você tem que ter entendido isso. Tentando, pediram que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Quantas vezes uma pessoa chega e diz, eu quero ser crente igual a você, minha irmã, mas me mostra um sinal de que Jesus é na sua vida, porque eu só vejo derrota. Tem dinheiro, não tem saúde. A igreja é um ovo. Se chove, alaram. Mas como assim? Cadê Jesus na vida de vocês? Está onde? Está aqui. Mas o mundo, quando o mundo pede um sinal, ele quer um sinal do ponto de vista do mundo. E nós não estamos aqui para satisfazer o padrão do mundo. Nosso padrão é o de Deus. É o de Cristo. Mas aí o mundo não vai enxergar Cristo em nós. Com certeza, o mundo está cego. E quem vai enxergar Cristo em nós? Aquele que o Senhor abriu os olhos. Como foi quando Paulo foi pregar em Filipos? Teve uma moça chamada Lígia, vendedora de púrpura, que o Senhor abriu o coração dela. E aí ela acreditou em tudo que Paulo estava pregando. E se converteu. Glória a Deus. Então aqui no versículo 2 do capítulo 16 de Mateus, ele porém lhe respondeu, chegada a tarde dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está em um vermelho sombrio. É igual a gente aqui, né? A gente olha e vê assim, não, está um céu azul. A gente diz que vai chover? Não. Mas se está aquele céu assim escuro, cheio de nuvens, né, escuras e baixas, vai chover. É isso que Jesus está dizendo aqui.
Hoje haverá tempestade, porque o céu está no vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir os aspectos do céu e não poder discernir os sinais dos tempos. Um cristão, ainda mais, isso daqui vale muito mais para nós. A escatologia, irmãos, ou seja, o estudo bíblico sobre o fim, né, o fim das coisas, a consumação dos séculos, às vezes a gente pensa que só está em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, Apocalipse. Não! A escatologia está em toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. O Antigo Testamento inteiro tem escatologia. Isaías, por exemplo, já falava do céu. Então, a ideia aqui é que esses homens deveriam saber, mas nós muito mais. Porque nós temos esses sermões escatológicos. Então, quando a gente percebe a multiplicação da maldade, por exemplo, por que eu vou deixar o meu amor se esfriar? Se Jesus já me avisou. Por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos se esfriaria. Pastor, a questão é o seguinte, fizeram uma série de coisas comigo, eu me decepcionei com pessoas que eu ajudei, e aí sabe como é? Me esfriei. Não sei como é, porque Jesus avisou. É como se você está hoje ouvindo, a pessoa diz, olha, amanhã vai cair uma grande tempestade, você sai, você tem guarda-chuva e você nem guarda-chuva leva, por quê? Eu achei que era brincadeira. Você foi avisado que ia chover. Por que você não se precaviu? Então a gente precisa entender, irmãos, que os sinais estão aí. Todos os dias os sinais estão se cumprindo. E a gente age com espanto, às vezes, diante de coisas que a gente já devia saber. Já devia esperar. Já devia estar preparado para elas. Uma geração má e adúltera percebeu a necessidade da luz, porque o que Jesus está definindo aqui é um ambiente de trevas. Então a gente tem que ser luz. Quando é que a gente precisa da luz acesa? De manhã? Quando o sol está pino? Não, de noite. Então Jesus está definindo para a gente aqui o cenário de trevas que está no mundo inteiro. Maldade, adultério. E adultério aqui, irmãos, não é só o adultério do ponto de vista homem e mulher. Não, é o adultério em relação à quebra da aliança com o Senhor. E aqui é o povo de Deus que está quebrando essa aliança. Porque os filisteus não tinham aliança com o Senhor. Os jebuseus não tinham aliança com o Senhor. Os romanos não tinham aliança com o Senhor. Quem é que tinha aliança com o Senhor? Os judeus. A gente já falou aqui recentemente sobre o diálogo de Jesus e a mulher samaritana. A salvação vem dos judeus. Então ele diz, olhe, uma geração má e adúltera pede um sinal. Preste atenção. Nenhum sinal lhe será dado. Então quem vem para Cristo e diz, Cristo, eu quero só um sinal para eu ter certeza absoluta de que é o Senhor mesmo, e aí eu vou seguir firme na fé, não vai. Você pode receber um milagre hoje, amanhã você acorda como se você não tivesse recebido ele. A salvação é pela fé, e a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A salvação não é por sinais, a fé não vem por sinais, embora a gente busque-os, não deveríamos. Então ele diz, nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E aqui uma comparação, os 3 dias que Jonas ficou no ventre da baleia e os 3 dias que Jesus fica no sepulcro. E deixando-os, retirou-se. Mas olha que coisa, versículo 5, e eu estou fazendo tudo isso para chegar no versículo mais adiante, né? Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. Outro lado da onde, irmãos? Da rua? Não, do mar. Então vocês sabem que eles usavam muito barco para atravessar, né, pelo lago de Genezaré, o mar da Galileia. Então Jesus lhe disse, vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus
e dos saduceus. E aí é que ele coloca os dois no mesmo pacote. A liderança religiosa desviada. Aqueles que deveriam ensinar corretamente para o povo de Deus, mas ensinavam errado. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Imagine, irmão. Parece a gente, né? Percebendo, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Ou seja, Jesus já havia multiplicado o pão no capítulo 15, irmãos. Pouco tempo, eles se esqueceram. Você acha que eu estou falando de pão aqui? E nem dos 7 pães para os 4.000. E quantos cestos tomaste? Jesus tinha multiplicado o pão 2 vezes. Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, que é o quê? A hipocrisia. A hipocrisia, você demonstrar algo que você não é. Você vender uma ideia que você não acredita. Quantas pessoas estão na igreja hoje dizendo: Jesus é Salvador, mas elas mesmas não acreditam que Jesus é Salvador, porque elas estão correndo atrás. Quem está correndo atrás não pode correr a carreira da fé. Ou você está correndo a carreira da fé, ou você está correndo atrás dos seus objetivos. Eles estão em polos opostos. Mas é comum se ouvir, né, pessoas que se definem cristãos: não, essa semana não deu porque eu estava correndo atrás. De quê? Dos meus propósitos. E pode? Você não morreu e renasceu uma nova criatura? Foi. Mas como é que você está me dizendo que você morreu e continua fazendo as mesmas coisas de sempre, da mesma forma de sempre, desejando as mesmas coisas de sempre? A verdade dói, irmãos, mas só ela salva. Então, entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Percebeu que tem a doutrina de Jesus e tem essa doutrina? Todas as duas são religiosas. Qual é a doutrina que parece mais correta? A dos fariseus e saduceus. Porque eles se disfarçam de ministros de justiça. Jesus nunca se disfarçou de nada, pelo contrário. As pessoas, quando olharam para Jesus, disseram: mas não é o carpinteiro? Olharam para a sua aparência e não viram nada que os atraísse. Mas quando se olharam para o fariseu, para o saduceu, então, a aparência deles é a aparência de quem é religioso, de quem anda com Deus. Os falsos mestres são assim também. Agora, versículo 13: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos. Ele perguntou a quem? A seus discípulos. Mateus capítulo 5, nós ouvimos Jesus dizer a quem? Aos seus discípulos: vocês são a luz do mundo. Ele não disse à multidão, ele disse aos seus discípulos. Indo Jesus, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista. Mas como assim eu sou João Batista? João Batista não morreu? Outros, Elias. Outros, Jeremias ou um dos profetas. E aí Jesus disse: sim, mas agora eu quero saber o que vocês pensam. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E aí, se essa pergunta fosse feita para nós hoje, quem é Jesus para nós? Jesus é um cara muito legal. Jesus é aquele que abre a porta do céu para mim, como eu amo ele.
Jesus é aquele que tem um plano maravilhoso para mim. Toda vez que eu me vejo em problema, eu peço alguma coisa para ele, ele me ajuda. Então esse é Jesus para você? Quem é Jesus para a gente? Perceba que essa resposta é importante para o próprio Jesus, que é ele que faz. Quem vocês que são discípulos de Jesus dizem que ele é? Quem é ele para você? Você ora, no final da sua oração você diz em nome de Jesus, amém. Aqui Jesus. Qual foi o Jesus que você usou o nome e disse amém? Respondendo Simão Pedro. Simão tomou a frente. Por isso que eu acho muito, sabe, muito legal, bacana a gente olhar para a vida de Pedro. Pedro é um cristão em crescimento. A gente vê esse crescimento em Pedro. Tu és o Cristo. Então Pedro está dizendo, eu sei, você é o Messias. O Senhor é o Messias, não tenho dúvida nenhuma. Essa expressão Cristo, ela se refere ao hebraico Meshiach, esse Messias, esse eleito de Deus que viria como resgatador daqueles que são de Deus, não do mundo inteiro, mas daqueles que são de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, para os judeus isso era blasfêmia. Deus não tem filhos, mas tem sim. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado és Simão Bar Jonas. Bar, todos sabem que significa a expressão em hebraico filho de. Então Simão, filho de Jonas. Era assim que se usava antigamente, aquilo que hoje a gente chama de sobrenome. Porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Então Jesus diz, olha, uma pessoa só pode ter essa compreensão se meu Pai revelar. Mas quando você tem essa revelação, você já é um crente perfeito? Não. Você deu o primeiro passo, agora falta toda uma caminhada. Como o batismo é o primeiro passo, falta toda uma caminhada. Também eu te digo que tu és Pedro. E aqui há uma mudança no nome de Pedro. Ele era Simão, mas agora ele é Pedro. E sobre esta pedra, e aqui é uma passagem muito interessante, porque a Igreja Católica usa para dizer que Pedro foi o primeiro Papa. Nem ele se considerava, né? Mais interessante ainda é que diz que Pedro foi o primeiro Papa, depois veio Paulo. Paulo, como assim? Os dois morreram num intervalo de tempo muito próximo. Quem sabe quem morreu primeiro? Mas eles dizem e o pessoal acredita. Mas no original aqui são palavras distintas, Pedro e pedra. Pedra está falando de uma rocha e Pedro está falando de um pedaço dessa rocha. Então são palavras diferentes no grego. Eu edificarei a minha igreja. Então Jesus está falando de quê? Que vai edificar a igreja em Pedro? Claro que não. Jesus está dizendo que a igreja é edificada nele. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, ninguém pode colocar outro fundamento senão Pedro, senão Cristo. Que coisa interessante, né? Mas até hoje o pessoal diz, está vendo aqui, ó, o Papa, o primeiro Papa. E essa história de Papa só vai surgir séculos depois, né? Mas é isso. As pessoas não se preocupam muito com a verdade, não, né? Elas se preocupam mais com uma religiosidade que os satisfaça. Nós não. Amém? Nós queremos a verdade porque sabemos que só a verdade nos santifica. E aqui ele diz, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, olha que coisa. É preciso que você pense muito no que está escrito aqui, porque o que está escrito aqui é muito profundo. O Senhor Jesus diz, eu edificarei a minha igreja. Então, quando você vê esse pronome, minha, fala de propriedade. Mas fala também de que não é a única. Porque se tem uma igreja que é dele, tem outra
que não é. E a gente vai perceber que Satanás, ele é sempre um arqui-imitador. Por isso que quando Jesus fala sobre os filhos do diabo, ele diz, vocês são igual o pai de vocês, que é mentiroso. E o que é mentira? É uma tentativa de imitar a verdade, de pervertê-la. Então aqui a gente percebe, Jesus diz, cuidado, porque tem a minha igreja, que eu edifiquei, é a minha igreja, mas daqui a pouco vai aparecer uma falsa. Cuidado, para ver qual você está fazendo parte. Então aqui ele diz, a minha igreja. Outra coisa, irmãos, se a igreja de Jesus, nós não temos qualquer ingerência nela. Nós devemos achar um privilégio sermos servos do dono da igreja. Então, a igreja tem dono, é Cristo. Só Ele é o dono da igreja. Mas o mais interessante é que Cristo, Ele deixou toda uma base de orientação para a gente viver como igreja. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele escreve a Tito, ele diz, olha, eu estou escrevendo essas orientações para que você saiba como vocês como cristãos devem proceder na casa de Deus, que é a igreja. Não é de qualquer jeito, de qualquer forma. Ah, eu sou de Cristo. Que Cristo? Qual? Porque o Cristo das Escrituras, ele diz como a gente deve proceder. Vamos abrir lá em Tito. Tito está logo depois de 2 de Timóteo, faz parte, né, das 3 cartas chamadas de cartas pastorais, porque são endereçadas a jovens pastores. Olha que coisa. Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, como te prescrevi. E aí ele vai dizendo, né, as características desses homens. Mas olhe por que isso. Versículo 6. Porque existem muitos insubordinados. Você sabe o que é uma pessoa insubordinada? É uma pessoa que não se subordina a nada e nem a ninguém. Então, é aquela pessoa que diz, não, eu não vou fazer. Não, é do meu jeito. Então, porque existem muitos insubordinados. E qual é a outra característica dos insubordinados? Eles falam coisas que eles não fazem a mínima ideia. É isso que diz aqui, pauradores frívolos. Eles não sabem o que eles estão falando, mas eles falam a si mesmo. Enganadores. Eles enganam. Especialmente os da circuncisão. Ou seja, aqueles que se dizem separados, mas não são. É preciso fazê-los calar. Ó, não pode. Absurdo, falta de amor. Não é não, irmão. Ah, não, eu acho que isso não está na Bíblia, não. Está na sua? Ah, pensei que só tivesse na minha. Depois eu ia até ver se de repente, né? É preciso fazê-los calar. Como é que você faz uma pessoa dessa calar? Você prega a verdade. A verdade, ela sempre será mais poderosa do que qualquer mentira. Porque andam pervertendo casas inteiras. Ensinando o quê? O que não deve. Olha como é fácil. É fácil ensinar o que deve? Não. Mas ensinar o que não deve é fácil. As pessoas sempre se candidatam a isso. E por que eles fazem isso? Por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta lá de Creta, que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventre
ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente. Repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Então, como é que você quer ser saudável na fé e não aceita a repreensão? Me diga. Me diga aí. Como é que a gente quer ser sadio na fé, mas a gente se chateia com qualquer repreensão? Percebe por que às vezes é tão difícil o crescimento espiritual? Porque a gente não aceita a forma que Deus estipulou para que a gente crescesse. Essa. Repreende-os para que sejam sadios na fé. Não é para humilhar ninguém. Não é para destratar ninguém. Não é para diminuir ninguém. Não, é para a gente ser sadio na fé. Porque o errado é errado. Não adianta botar uma forma, botar uma capa diferente. É errado. Pastor, o que isso tem a ver com o texto que a gente começou a ler? Vocês são a luz do mundo. Tudo, porque a luz tem que começar aqui. Como é que a gente tem alguma expectativa de iluminar do lado de fora dessa porta, se aqui a gente está em trevas? Se a gente não está se edificando aqui dentro, como é que a gente vai conseguir fazer alguma coisa lá fora? Não, eu vou ser luz na minha casa. Se você não está sendo luz na casa de Deus, que deveria ser sua casa em primeiro lugar. Jesus, com 12 anos, se sentia mais em casa no templo do que na sua casa em Nazaré. 12 anos. Então, se a gente não for luz aqui, entre nós, como é que a gente vai ser luz lá fora? Não, eu quero ser luz com meus entes queridos que ainda não estão na luz. Mas se você não é aqui, você vai ser lá fora. A prova é aqui. É aqui. Percebe porque tem que estar em ordem? Vamos imaginar, irmãos, essas lâmpadas que estão iluminando. Vamos imaginar, a gente tem um eletricista aqui muito bom na igreja. Então, toda a fiação foi feita de maneira correta, as lâmpadas estão boas, mas não há nenhuma conexão entre a fiação daqui e a fiação externa. Vai iluminar? Vamos imaginar o contrário. Então, a gente já puxou o ponto de luz, né, já pediu a coelba, porque ninguém faz gato, né? Pediu a coelba, o ponto de luz está aqui. Mas a gente não fez nada da fiação da igreja. Vai iluminar? Mas a gente já botou as lâmpadas no lugar. Mas não tem energia puxada para as lâmpadas. Vai iluminar? Mas a lâmpada está aqui. Por que não liga? Não tem fio levando. Percebe que as coisas têm que ter ordem e decência? Em tudo, irmão. Por que só na casa de Deus a gente não aceita a ordem e decência? Quando você senta para comer, você senta para comer em casa sabendo que a comida ainda não foi cozinhada? Como assim, pastor? Vamos imaginar que você acabou de chegar do supermercado e você comprou 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de carne, sal, tempero, você comprou tudo. Botou tudo lá na cozinha, e aí você senta, bota o prato e fica esperando. Tá certo isso? Vai chegar alguma comida para o seu prato? Ou você precisa fazer a comida antes? Para depois trazer a comida pronta para a mesa e então comer. Não é assim? Porque só na nossa vida a gente não aceita isso. Na nossa vida espiritual. Na nossa vida espiritual a gente não aceita. Como assim a gente não aceita? Você não estuda a Bíblia e acha que vai ser espiritual. Como você vai ser espiritual? Você não estuda a Bíblia, você não ora, você não tem comunhão com os irmãos na igreja. Como você vai ser espiritual? Ah, por mágica. Mágica. Então o que é preciso que a gente entenda, irmãos? Essa repreensão. Repreende severamente para que sejam sadios na fé. Versículo 14 de Tito 1. E não se ocupem com fábulas judaicas. Olha como é fábulas. A gente gosta de fábulas. Ontem foi um feriado católico chamado Corpus Christi. Você sabe o que é isso? Alguém sabe por que esse feriado? Uma suposta freira, alguns séculos atrás,
disse que viu a hóstia se transformando no corpo de Cristo. E aí, esse dia, especificamente, eles celebram a hóstia. Porque, segundo o credo católico, há uma transubstanciação no momento da missa. Por isso que o padre faz todo aquele negócio de pegar aquilo e mostrar a hóstia, e depois fazer umas rezas no vinho. E se cair uma hóstia, tem que fazer um monte de ritual, porque ali é o corpo de Cristo, o vinho é o sangue de Cristo. Eles acreditam que é uma mudança daquelas substâncias. Cristo é morto mais uma vez cada missa. Aí eles ainda, não achando pouco, um feriado para celebrar isso. Eles acreditam que há um benefício no fato de você comer o corpo de Cristo. Eles chamam de Eucaristia, no caso. Não tem benefício nenhum. Pelo contrário, se você ceia indignamente, é condenação. Ninguém vai lhe dizer isso, principalmente nesse tipo de falsa igreja. Ainda cria um feriado. E foi uma freira que viu. E aí o Papa da época disse, não, é isso mesmo, a gente tem que colocar um dia específico para celebrar o corpo de Cristo. Aí o feriado, Corpus Christi. Mas a gente, para quê, né? Para que informação? Deixa eu chamar de ignorância, pastor. Sou mais feliz. Você tem essa escolha, mas eu preciso te dizer, o povo perece porque lhe falta conhecimento. Você prefere ficar na ignorância, você tem todo o direito, né? Tem um lugar onde os ignorantes vão. Não é um lugar muito agradável, não. Versículo 14. E não se ocupem com fábulas judaicas. A gente olha para a igreja evangélica hoje, irmãos, tem mais fábulas do que qualquer coisa. Eu acho interessante. Eu penso que é provocação do diabo. De uns tempos para cá, algumas pessoas, sabendo que eu sou, né, evangélico e pastor, ficam me mandando, né, esse vídeo desse pastor. Qual é o nome dele? Esse que é amigo de Neymar? David Leonardo, né? Teve um dia que eu falei, rapaz, deixa eu ver esse negócio aqui, até para poder criticar, né? E eu disse, é loucura o que essa pessoa fala. Tem nada de Bíblia. Diz assim, porque eu pedi uma mensagem a Deus. Você pede mensagem a Deus? Ou você estuda a Bíblia e ensina a Bíblia? Pede mensagem. É o que? Centro espírita? É no centro espírita que você faz isso. Eu quero uma mensagem para ver se o meu avô, meu tataravô, sei lá quem é, se realmente ele está num bom lugar. Mensagem. Pedir uma mensagem a Deus. E pior, vende essas mensagens, né? Ganha bastante dinheiro vendendo essas mensagens. E o povo não tem nenhuma, timidez de compartilhar essas falsas mensagens. Mas vocês, a maioria de vocês, tem vergonha de compartilhar a mensagem do seu pastor. Por quê? Que nada, é difícil para mim ouvir, eu vou fazer nada. Então, quando a gente observa, irmãos, as pessoas preferem muito mais fábulas. As pessoas preferem fantasias. Se eu chego para aqui e digo que Deus, de madrugada, me deu uma revelação, que Ele vai abençoar essa igreja poderosamente em 2023, que muitos de vocês serão feitos pessoas ricas para abençoar a obra de Deus, é capaz da maioria chorar. Testificou, eu tive esse mesmo sonho hoje. Mas a gente chega aqui e ensina a Bíblia. E não, é uma Bíblia de novo. Sim, irmão, a gente está aqui na igreja. Você acha que eu vou lhe ensinar o que? O Alcorão? Você acha que eu vou pegar o quê? O livro dos filósofos? Né? Eu vou dar uma aula hoje de Aristóteles. Quem quer aprender sobre Aristóteles? Vamos aproveitar aqui o púlpito para isso. Não, irmão. Nós somos edificados pela palavra de Deus. É assustador, sabe?
o estado de enfermidade espiritual da suposta igreja evangélica dos nossos dias. Assustador. Antes você conversava 5 minutos com a pessoa e já via que o estado dessa pessoa era deplorável. Agora precisa em 5 minutos, 30 segundos você já vê. Quando você disser 2 versículos bíblicos que falam de arrependimento e fé, está amarrado. Você já vê logo. Está amarrado? Como assim? As pessoas acreditam em fábulas e nem em comandamentos de homens desviados da verdade. É interessante que as pessoas elas se submetem a determinadas igrejas que dizem não pode usar brinco, mulher, não pode usar calça, homem não pode ter cabelo grande, mas como você assim, não pode adulterar, aí não, aí eu adultero. Oh, mas você não está dizendo que vai deixar de usar calça? Por que você não deixa de pecar então? Porque é mais fácil deixar de usar calça, deixar de usar brinco. É muito mais fácil usar calça se você é homem. Não uso nunca mais bermuda na minha vida. Bermuda é do diabo. É um problema isso, né? Então é muito mais fácil se submeter a esse tipo de regra que não tem nada a ver com Deus. Do que dizer assim, por exemplo, o não seja maldizente. Ah não, maldizente eu sou. Mas eu sou um maldizente que uso calça e deixo meu cabelo cortadinho. Sabe? É surreal, se não fosse bíblico. Descrentes, desviados da verdade. Versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros. E cuidado, porque não está falando que você pode pecar e que é puro porque você vê o pecado com pureza. Tem nada a ver com o que está escrito aqui. O que está dizendo aqui é justamente o contrário. É dizendo, quando uma pessoa chegar para você e dizer, não, você não pode comer carne porque carne é do diabo, você diz, o problema é seu. Para mim, carne não tem nada a ver do diabo aqui não. Jesus, inclusive, comeu carneiro. Não, mas nós temos que ser veganos porque ser vegano é de Deus. Não. Você quer ser vegano? Seja. Não vem dizer que isso é a vontade de Deus para mim, porque não está na Bíblia. Então é isso, o puro é nesse sentido. Por quê? Porque os judeus principalmente, eles não comiam de jeito nenhum. Imagina, se você botar na frente de um judeu uma galinha ao molho pardo, ele sai correndo. Ele se sente ofendido por você, porque o judeu não come nada com sangue. Então até os animais deles tinham uma espécie de se sacrificar para a própria ingestão, que era tirando todo o sangue dos animais para que depois pudesse dividir as carnes e eles comerem. Aí vem, não, isso não importa, isso estava apontando para um sangue precioso que é o de Jesus, não o sangue dos animais que é precioso, não, é o de Jesus. Então não diga que a pessoa é pecadora porque comeu galinha ao molho pardo. É isso que está falando aqui. Era um choque de culturas. Creta ficava na Grécia. De onde é que tinha vindo a igreja? De onde, irmãos? Israel, Judeia. Então tem judeus que agora estão se relacionando com gentios, eles estão aprendendo. É, pastor, é assim mesmo? E você achou que era como? Você prefere ainda, né, aquelas mensagens de revelação, né? Percebeu que tem que estudar e ensinar? Então todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros, ou seja, aquela pessoa que vê impureza em tudo. Então de repente uma irmãzinha está aqui, arrumou o cabelo, botou um brinco. Você viu? Jezabel acabou de entrar na igreja, está repreendido. Foi. Só usando batom. Como se atreve a usar batom na casa de Deus? Você que está com a mentalidade impura.
A pessoa às vezes usa até batom para proteger o lado nesse ambiente seco, né? Cuidado. Porque às vezes a gente vê impureza onde não existe e deixa de ver onde ela está. O exemplo mais clássico, né? Jesus, como é que você deixa os seus discípulos comerem sem lavar as mãos? Eles são impuros. Não. Você não é impuro com o que entra, que sai, com o que entra da sua boca, não. O que produz impureza é o que sai da boca, porque vem do coração. Aí produz impureza. Então quando a gente vê aqui, ele diz, para os impuros, e todo impuro necessariamente tem que ser descrente. Porque como é que uma pessoa é crente e não busca viver uma vida de purificação? Como é que uma pessoa é crente e não vive uma vida de santificação, sem a qual ninguém jamais verá o Senhor? Então essas coisas estão sempre juntas. Quando você vê uma pessoa impura, e a pessoa diz, eu sou impura, eu vivo uma vida, e impureza muitas vezes está associada também à devassidão, mas eu sou crente. Você não é crente, não. Você diz que é. Nada é puro. Então não adianta o que Paulo está dizendo, perdão, o que Paulo está dizendo aqui é a mesma coisa que ele disse na carta de Timóteo. Cuidado com aqueles que têm aparência de piedade, mas não são piedosos. Versículo 15 ainda, eu quero concluir aqui, para a gente voltar para o texto. Porque tanto a mente, olha que coisa, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, você é inteligente. Não aceite ninguém dizer que você não é inteligente. Não, pastor, é porque eu só fiz até a primeira série, até a segunda. E daí? Padrão de inteligência da Bíblia não tem nada a ver com o padrão de inteligência do mundo, que você tem que ter nível superior e isso. Não. Padrão de inteligência na Bíblia, irmãos, tem a ver com o fato de você fazer bem aquilo que Deus te deu para fazer. Como assim? Deus te deu o talento para você ser sapateiro. Você faz bem o sapato? Faço. Não, você é inteligente. Eu não sei fazer sapato, você sabe. Então, essa ideia de que todo mundo tem que ser igual, isso não é de Deus. Já pensou se todo o corpo fosse coração? O que ia acontecer se a gente não tivesse pulmão? Só coração? Morria. Tem gente que não gosta muito, né, do aparelho digestivo, mas se ele não funcionar, você morre. Não, pastor, aparelho digestivo, Fred. Não, isso faz parte. É só você fazer suas coisas no lugar reservado. E se não tiver ouvido? Se só tiver língua? Você sabia que a pessoa que não ouve, ela também não fala? Você sabia disso? Por quê? Porque para você falar, você tem que ouvir. Não, eu acho mais importante a língua. Não quero ouvido nenhum. Então você não vai falar. A língua vai ser só de enfeite. Mas a gente vive num processo de massificação. Então você tem que fazer o que o mundo manda. Não, você não é mais do mundo, você foi salvo dele. Que história é essa? Então o padrão de inteligência na Bíblia é outro. Primeiro que a gente nem usa muito essa palavra inteligente porque não é inteligente usá-la. A palavra melhor é a palavra sabedoria. Onde é que começa a sabedoria? Com temor a Deus. Aquele que teme ao Senhor se submete a Ele. Olha que sabedoria. Mas está faltando sabedoria para você e para mim. Aí o que a gente faz? A gente pede. E Ele dá. E se eu tiver que pedir 50 vezes sabedoria a Deus, em 50 minutos Ele dá e ainda acha bom. Porque você é dependente dele. Isso é uma demonstração de dependência. Dependência é bom ser dependente de Deus. Então olha que coisa diferente, irmãos, do padrão que o mundo quer que a gente se enquadre. Você não veio para a igreja para se tornar um filósofo. Você veio para a igreja para se tornar mais parecido com Cristo. Cuidado.
Versículo 15. Porque toda a mente, então a sua mente tem que estar aqui. Quando você vier para a igreja, a sua mente tem que estar aqui. Isso não tem nada a ver com inteligência, isso tem a ver com esforço, com domínio próprio. Vai ter horas que o seu pensamento vai devagar. Esse pensamento é aqui, viu? Não é só seu corpo que tem que estar aqui, sua mente tem que estar aqui também. Isso não tem nada a ver com inteligência ou falta dela, isso tem a ver com domínio próprio. Olha como é diferente. O pastor não tem assim uma mente. Por quê? Porque você não quer. Não é falta de oportunidade. Não tive oportunidade de estudar. Não tem nada a ver com isso. A oportunidade que você tem de ouvir a palavra de Deus. Contabilize as horas semanais de estudos bíblicos. Só não cresce na graça e no conhecimento se não quiser. Continuando. Porque tanto a mente como a consciência. E você viu que mente e consciência aqui estão separadas, mas são interligadas. Então a mente, ela está te dizendo isso é errado. E a consciência é aquele alarme. Isso é errado. Isso é errado. Porque às vezes não basta só a gente saber que é errado. É preciso que a gente entenda que o fazer o errado produz consequências. Mas se a consciência e a mente estiverem corrompidas, o que é que acontece? Vamos imaginar, por exemplo, irmãos, quem tem carro, ou quem já andou de carro, sabe que tem um medidor de combustível, que é para evitar que a pessoa dirija e o carro pare. Porque se acabar o combustível, o que vai acontecer? O carro para em qualquer lugar, você pode parar em um lugar longe do posto de combustível. Então o que você tem no tanque? O que eles chamam de uma bomba que mede o combustível. Então quando o combustível começa a diminuir, avisa, entrou na reserva. E se ficar menos ainda, aí acende uma luz amarela, dependendo dos carros, né? Acende uma luz amarela, vermelha. Para dizer, agora tem bem pouquinho, é melhor você abastecer logo. Mas e se aquele equipamento estiver com defeito? Você vai rodar achando que tem combustível. E de repente o carro para. E para, você vai dizer, será que foi a bateria? Será que foi aqui? Será que foi alguma coisa com o motor? E de repente, não, acabou o combustível. Mas como você acabou o combustível aqui? Está apontando que ainda tem. Não, esse equipamento está quebrado. Percebeu que é uma mente corrompida? Então você não sabe mais a diferença do certo e do errado. Você está fazendo tudo de errado e você está achando que está certo. Vamos imaginar uma pessoa que se afasta do corpo de Cristo e diz, não, eu ainda continuo sendo cristão na minha casa, do meu jeito. A mente dessa pessoa está o quê? Corrompida. E a consciência corrompida. A gente que está no corpo, fisicamente, tem que se questionar se está no corpo espiritualmente. Imagine quem nem está fisicamente. Continuando, porque eu tenho que concluir. Versículo 16. No tocante a Deus, no tocante a Deus. Irmãos, a gente mora num país essencialmente religioso. O mundo é religioso. Mas o Brasil, em especial, ele foi colonizado, você sabe, pelos jesuítas. Então, nós somos um país, de cada 10 pessoas que você for falar, até quem é de religião, assim, né, de outras, que acredita em outras coisas, vai dizer que acredita em Deus também. Pasme. Determinadas religiões que você pensa assim, que são satanistas, elas acreditam em Deus. Satanismo puro mesmo assim é o menos inofensivo, né? É irrelevante a quantidade de pessoas que se identificam com isso, e a maioria delas a gente tem que desconfiar até do raciocínio, né, dessas pessoas. Mas o grande perigo está naqueles que se dizem de Deus.
Porquanto, olha o que ele diz: do tocante a Deus, professam conhecê-lo. Será que você conseguiria achar alguma pessoa aqui no Alto das Pombas que dissesse: eu não conheço a Deus? Você consegue achar alguém? No seu círculo de amizades, você conhece alguém que diga assim: eu não conheço a Deus? A pessoa pode viver a vida mais imoral possível. Pode ser um assassino, pode ser um pedófilo, pode ser um corrupto, pode ser, sabe, praticamente um clone do anticristo. Mas dificilmente ele vai dizer: eu não conheço a Deus. Percebe o que Tiago está dizendo? Pastor, o que Tiago está dizendo? Você diz que crê em Deus? Os demônios também. Só que os demônios, eles vão além. Eles creem e estremecem na presença dele. Tem crente que nem estremecer está estremecendo. Diz que acredita em Deus, que é de Deus, e sai por aí pecando na frente de todo mundo, dando um péssimo testemunho, como se nada fosse acontecer nunca. Se não aconteceu nada até agora, você devia ficar com mais medo. Por quê? Porque a correção de Deus, ela é muito parecida. Eu sei que tem gente que vai sair falando mal, fico super tranquilo com isso, com os juros do cartão de crédito. Quanto mais tempo demorar, pior. Quando você peca e Deus corrige em sequência, é bom. Porque você pecou menos. Pecou e se arrependeu logo. Mas se você peca e não é repreendido e continua pecando, você acha que vai ser como essa repreensão quando ela vier de lá para cá? Como você acha que vai ser? Qual é a igreja que Deus diz que vai matar os filhos? Vocês lembram? É a de Tiatira. E você sabe o que ele falou antes? Dei tempo para que se arrependessem. Eles, todavia, não querem se arrepender. Matarei os seus filhos. É a única que ele fala isso. Olha a correção. Sabe, irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas que estavam abandonando o Evangelho, nunca tire o contexto da carta aos Gálatas. Às vezes a gente vai para o capítulo 6 de Gálatas, se esquecendo que é a mesma carta do capítulo 1. E como é que começa o capítulo 1 de Gálatas? Eu estou assustado, perplexo que vocês abandonaram o verdadeiro Evangelho para seguir um falso tão rapidamente. Aí no capítulo 6, o apóstolo Paulo dá essa mesma carta, porque parece para alguns que é outra carta. Na mesma carta ele diz para o mesmo grupo de pessoas: com Deus não se brinca. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar é exatamente o que ele vai colher. Então assim, hoje é sexta-feira. Para a maioria das pessoas a semana está terminando. Às vezes me perguntam, né? No final de semana vai fazer o quê? Eu falei: eu não tenho final de semana não. Como é final de semana? Não, final de semana. Eu digo: sim, me diga aí o final de semana. Não, final de semana, sexta, sábado e domingo. Eu digo: você já está errado, porque domingo é o começo da semana. Aí a pessoa: rapaz, isso aí é doido, já evita dialogar comigo. Essa mentalidade cristã até me protege. Então, cuidado. Cristão não tem final de semana. Cristão não tem semana santa. Cristão vive um dia santo todos os dias, porque tudo é santo para os santos. Nós somos santos, vivemos de maneira santa, porque o nosso Deus é santo. Então, concluindo aqui, para vocês que são santos, aleluia. Professam conhecê-lo, no entanto, o negam por suas obras. Então, pastor, o que isso tem a ver com ser a luz do mundo? Tudo! Como você quer ser a luz do mundo se as suas obras são más? Pastor, agora eu estou entendendo. Percebeu? É preciso que a gente, cada versículo da Bíblia que você lê,
você tem que trazer algum ensinamento prático para a sua vida, senão você não está estudando direito. A vida é um livro essencialmente prático. Tem que mudar a nossa maneira de pensar e, consequentemente, a nossa maneira de viver. Então eu não posso chegar e, lá no capítulo 5 de Mateus, somos a luz do mundo. Não pode se colocar uma luz debaixo da vela, ela tem que ficar em cima, iluminando. Que coisa bonita! Aleluia, glória a Deus! Sim, e aí? Você é luz? Ah, claro que eu sou. Mas e agora que a gente leu isso aqui? Você é luz? Professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. Então, como andam as nossas obras? Elas são boas? Pastor, ser sincero. Tá mais ou menos. E se está mais ou menos, tem problema. Porque a árvore boa, ela dá um fruto mais ou menos? Não? A árvore boa, ela dá um fruto bom. E a árvore boa pode dar um fruto mais ou menos? Não, a árvore boa não pode dar um fruto mau, porque ela é boa. Então aqui, cuidado. Negam por suas obras. É por isso que são abomináveis. A maioria das pessoas que Deus julga abomináveis, o mundo aplaude. O mundo acha o máximo. O mundo segue. O mundo é influenciado por eles. Cuidado para você também não ser. E os abomináveis necessariamente são também desobedientes. Quem é que ama o Senhor? Quem obedece. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Aí a gente vai lá para 1 Samuel, se eu não me engano, e é escrito que Deus ama mais sacrifício? Não. Deus requer de nós obediência e não sacrifício. Pastor, mas é um sacrifício obedecer a Deus. Então você não está obedecendo Ele da maneira certa. Obedecer a Deus tem que ser bom, perfeito e agradável. Pastor, então você está me dizendo que se eu estou achando ruim obedecer a Deus, está sendo doloroso para mim, eu não sou crente? Não estou te dizendo isso. A sua carne vai sentir isso, mas você tem o Espírito. E o Espírito Santo, ele vai ser mais forte que a sua carne. Então aquilo que vai doer na sua carne, o Espírito vai te dar alegria, paz, amor, para entender que aquilo, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, cuidado. Negam por suas obras, são abomináveis, desobedientes e, consequentemente, qual é a consequência de quem é abominável e desobediente? É uma consequência lógica. Ele é reprovado. Por que eu estou dizendo que é uma consequência lógica? Porque o tempo todo a gente vê as pessoas na igreja achando que vão plantar na carne e que vão colher no Espírito. Então, se você está dizendo para mim, pastor, eu não estou vivendo uma vida cristã que eu sei que eu deveria viver. Você está me dizendo isso. Tudo bem. Como vai ser o seu amanhã? Ah, pastor, eu não sei. Como você não sabe? Acabei de dizer para vocês, a gente vai colher e a gente planta. Mas pastor, eu sou um filho de Deus. O Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Então tá bom, é para você que é filho de Deus, amém? Todo mundo filho de Deus aqui? Ô irmão, amém. Em nome de Jesus, eu já estou concluindo. Pode ficar feliz. Já estou concluindo. Já vai passar. Daqui a pouco eu metiolate, assopra, passa. Né? Mas deixa eu concluir aqui. Capítulo 12 da carta aos Hebreus. E já sei o que vem de lá. Aleluia! Você já sabe, quer dizer que está lendo a Bíblia. Que bom.
Hebreus, capítulo 12. Eu só estou falando com os filhos de Deus, amém? Amém. Filho de Deus. Amém. Do outro não é aqui. É de Deus. Um filho de Deus. Versículo 4 de Hebreus 12. E isso tudo é porque você é a luz do mundo. Pastor, a gente falou só dessa frase. Pois é, meu filho. Ainda tem mais para falar dela, mas não vai ser hoje. Deus permitiu outro dia, falaremos. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Mentira, eu tenho resistido até o sangue, sim. Eu fui lá, estava pregando a palavra de Deus, estava de opercata, parecendo aquela opercata de Moisés, bati uma pedra, a unha saiu para um lado, o dedo para o outro, saiu sangue. Meu filho, aqui sangue, não está nem falando se você tomasse uma pedrada. Muito menos você machucou o pé porque você não estava atento. A ideia de sangue aqui é morte. Então, se a gente ainda está vivo, é porque a gente não deu um testemunho cristão até o fim. Porque o fim é só no fim. Enquanto a gente estiver respirando, enquanto o coração estiver batendo, ainda não é o fim. Então, na nossa luta contra o pecado, não tem resistido até o sangue. Estais esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco? Olha que coisa, irmãos. Olha como o autor fala. Vocês estão esquecidos como é que um pai, um bom pai, trata o filho? Vocês estão esquecidos disso? Não, mas a gente que vive num mundo onde educar os filhos virou crime. É crime educar os filhos. Você tem que deixar os seus filhos fazer o que quiserem. Se você for educar eles, você é capaz de responder um processo. Né? E eu sou um testemunho disso. Pode educar não, pode falar determinadas coisas não, porque você, a sociedade vai execrar você. Estou nem aí. O compromisso é com Deus. Então, mas olha como é. Filho meu, que coisa maravilhosa. Está chamando a gente de filho. Não é benção? É benção. Não menosprezes a correção que vem do Senhor. Vou dar um exemplo de uma correção. Jonas, 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Alguém já ficou preso no elevador? Está repreendido. Pois é, eu também não gosto de coisa fechada não. Mas imagine no ventre de um peixe. 3 dias e 3 noites. O que é isso? Correção. Isso é correção de Deus. O que Deus fez com Davi? Correção. O que Deus fez com Sansão? Correção. O que Deus fez com Arão? Correção. Tantos outros. Miriam, correção. Mas para a gente correção, né? É passar a mão na cabeça e dizer assim, não faça mais isso não, viu? Não, Deus não tem isso não. Quando a correção de Deus vai vir, ela chega. Deus não diz, estou avisando, viu? Não faça mais. Ele avisa várias vezes. E aí a gente continua fazendo. Então ele diz, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque às vezes a gente, é isso, né? Deus, se é assim, então eu vou para o mundo, então vá. Se é desse jeito que é ser crente, se é tão difícil assim, se quase ninguém consegue ser, então eu vou para o mundo, então vá. Se você conseguir ser feliz lá. Vamos, entenda, você não é obrigado a ficar na igreja.
É um privilégio. Você não é obrigado a estudar a Bíblia, é um privilégio. Você não é obrigado a falar com Deus, a gente chama isso de oração, é um privilégio. Você não é obrigado a usufruir da companhia de um irmão na fé, isso é privilégio. Cuidado. Porque se você está chamando o que é bom de ruim, Deus pode enviar o que é ruim para você entender o que é bom. Se você está achando que sua vida é uma treva quando você está na luz, cuidado, porque Deus pode tirar a luz para você entender a diferença de luz e trevas. Não desmais. Olha que coisa, a correção de Deus é tamanha que às vezes a gente quase desmaia. Percebeu, gente? Mas parece assim uma pregação. A gente já sai da igreja. Ai, que pregação dolorosa. Tão difícil ouvir. Ouvir! Se ouvir a verdade já é difícil. Imagine quando Deus estiver esculpindo a verdade na gente. Você não é filho? Como filho, está escrito em Romanos 8, nós vamos nos tornar parecidos com Cristo, de tal forma que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vai ser fácil? Não. Porque a gente tem a carne. Versículo 6, e eu quero concluir aqui, para os irmãos ficarem em paz. Porque o Senhor, não é o mundo, é o Senhor. O Senhor corrige a quem ama. Então o Senhor faz o que com quem ama? Ele enriquece? Não, Ele corrige. Cura, liberta, salva, aleluia! Não, Ele corrige. Porque cura, liberta e salva, até os que não são filhos de Deus usufruem disso. Ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e saem em Sidom, ou Saidon, como queira, fossem feitos os milagres que foram feitos em ti há muito, eles teriam se arrependido. Eles receberam os milagres do Senhor? Receberam. Receberam a correção do Senhor? Não. Ainda não. Porque o Senhor corrige a quem ama. O Senhor corrigiu a Pedro, mas Ele não corrigiu a Judas. Ele avisou os dois. Mas Ele corrigiu quem? Pedro. Pedro, eu roguei por você, para que você não desfaleça. Não desmaie. Então, quando você se converter, você ajuda também os teus irmãos. O Senhor corrigiu um homem chamado Saulo de Tarso, sim ou não? O nome dele é Apóstolo Paulo, a gente conhece ele por esse nome. O Senhor corrige a quem ama. Então, irmãos, se o Senhor está te corrigindo, entenda, irmãos, é preciso você saber a diferença. Eu tenho que concluir, mas eu não posso terminar sem você saber disso. Não ache que sofrimento por si só é correção. Porque os ímpios também sofrem. Então, às vezes a pessoa está fazendo um monte de coisa errada e está sofrendo e acha que é Deus. Não, não é Deus. Sofrimento de Deus, a gente sabe que é um sofrimento que veio de Deus. Por quê? Porque opera arrependimento. Então, como é Deus disciplinando um filho que Ele ama? É um sofrimento que gera arrependimento. Se é um sofrimento que não está gerando arrependimento, não tem nada a ver com a correção de Deus. É o sofrimento natural do mundo, de um mundo que jaz no maligno. Então, o sofrimento do segundo mundo opera a morte. Pronto. Mas o sofrimento segundo Deus gera arrependimento. É preciso você entender, porque às vezes a pessoa está na igreja e diz: a minha vida está tão difícil. Está gerando arrependimento? Não, então não é o sofrimento de Deus. Então não é o pai corrigir o filho.
Porque se é o pai corrigir o filho, entenda, o sofrimento de Deus, irmãos, ele não é um sofrimento que visa a condenação, ele visa disciplina. É um sofrimento pedagógico. O mesmo sofrimento, Deus quer nos ensinar a diferença do que é bom para o que é mal. Então é um sofrimento pedagógico, não é um sofrimento punitivo. Deus não está punindo um filho. Não, Deus está ensinando. E quando Ele ensina, a gente sofre. E sofre por quê? Porque infelizmente a gente recalcitra contra os aguilhões. Então cuidado para você não confundir uma coisa com a outra. Olhe, eu sei que eu sou de Deus, eu estou sofrendo. Está gerando arrependimento? Não, então não é Deus que está fazendo você sofrer. Sofrimento, segundo Deus, opera arrependimento. Ficou claro? Graças a Deus. Então, porque o Senhor corrige a quem ama. E aí Ele te ama muito, aleluia. Aí Ele açoita. Você sabe o que é açoite, né? Ele açoita a todo filho a quem recebe. Por que o Senhor faz isso? Porque Ele é mau? Não, Ele faz isso porque Ele é bom. Você quer ter a vida do rico e acordar no inferno, como Lucas 16? Ou você quer ser corrigido por Deus e ir para o céu? Então aqui no versículo 7, é para a disciplina que perseverais. Acho interessante, quando você vai, às vezes, pelo menos era assim na minha época, em 1997, século passado, quando você ia fazer uma grade, chamava de grade, né, na faculdade. Então, qual é a disciplina que você vai pegar? Chamava de disciplina, não sei como é que chama hoje. Então, disciplina fala de ensino. Mas a gente associa disciplina com o quê? Com apanhar, com doer. Não, disciplina é ensino. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Por que isso é tão importante, irmãos? Eu tenho falado muito nos últimos dias sobre isso. Como Satanás tem investido, e eu vou fechar aqui por causa do horário. Sei que os irmãos têm que retornar slides. Como Satanás tem investido pesado na sua vida e na minha. Para a gente achar que Deus tem sido ruim com a gente. A gente olha e vê aqueles que fazem maldades com a gente, e a gente muitas vezes, por não ter a visão correta do mundo e nem de Deus, a gente acha que essas pessoas estão tendo uma vida boa. Não, elas não estão. Não, pastor, ela está tendo uma vida boa. Irmãos, ela não está. Mas ainda que ela tivesse, isso não é uma vida boa, porque uma vida que termina no inferno não pode ser chamada de vida boa. Vida boa é aquela que termina no céu, e não a que termina no inferno. Independente de se você comeu uma comida maravilhosa, se sua casa era maravilhosa, se tudo o seu era maravilhoso, terminou aonde? O que define se uma coisa é boa ou má envolve a totalidade dela. É como eu já disse para os irmãos, um veneno de rato, ele é 99% açúcar, 1% veneno. Então, se a pessoa teve uma vida de 99% de alegria, no final, abriu a porta e ela achou que estava subindo, na verdade estava descendo, ela achou que ia para o céu, na verdade acordou no inferno. Essa vida foi boa ou ruim? A vida é tão ruim que um rico, o que foi que ele pediu? Por favor, que os meus irmãos sejam avisados para não terem a mesma vida que eu, que termina aqui onde eu estou. Então é preciso que a gente veja o cenário inteiro, irmãos.
Para a gente não cometer, por exemplo, o erro de Asaf. Deus está sendo bom com os ímpios. Não, Asaf, olha o fim deles. É verdade, Deus é bom para com o seu povo. Então, quando Deus corrige, por quê? Porque quando a gente vê uma pessoa como o apóstolo Paulo, que viveu uma vida, quando o apóstolo Paulo descreve os sofrimentos dele, sei você, irmão, fica envergonhado. Então, ele diz, e ali é só uma parte, viu? Porque quando ele escreveu aquela carta de 2 Coríntios, ele está mais ou menos na metade do ministério dele, ainda tem muito mais coisas que ele vai passar. Oh, meu Deus do céu. Pois é, esse homem, Deus teve que colocar um espinho na carne. Se Deus teve que colocar um espinho na carne de Paulo, e espinho ali, irmãos, a tradução correta não deveria ser espinho não, é estaca. A gente pensa espinho, aquele filetezinho, né? Quando você está trabalhando com madeira e entra um pedacinho de madeira, a gente não sei como você chama, filete, né? Aí dá aquele incômodo, não é assim? Não é aquilo ali que Paulo está dizendo que ele sentiu, não. É um atravessar mesmo. Espinho na carne, atravessava a pele de Paulo. Paulo precisou disso para não se desviar. Pois é, imagine, Paulo precisou disso para não se desviar. Eu sou tão crente, mas eu sou tão crente que Deus precisa me corrigir. Você imagina alguém ter essa autoimagem de si? Mas como assim? Pois é, o pessoal que vem para a igreja não quer ser exortado. Se falar que o comportamento está errado, segundo o padrão da Bíblia, absurdo. Absurdo o quê, irmão? Deus corrige a quem? É a principal forma de correção para os filhos, é a palavra. Se eu e você nos entregarmos à correção da palavra, irmãos, quanto sofrimento a gente evitaria na nossa vida. Tem coisas que a gente pode evitar, irmão. Que a gente deve evitar. Você está sendo avisado. É como se alguém te dissesse, olha, meu irmão, cuidado. Tem um buraco enorme ali. Você não dá atenção e cai. Mas a pessoa não lhe avisou? Avisou, mas ele sabe como é. Eu estava com a cabeça. Não, eu não sei como é. Porque se você vem para a igreja, você tem que estar com sua mente aqui. Deus está falando com você e comigo. Às vezes a gente diz, não, a mensagem é para tal pessoa, não é para você. Você, assim como a carta aos Gálatas, foi escrita para mim e para você, mas teve um público principal, num primeiro momento. E depois, toda a igreja foi abençoada com ela. Essa mensagem é a mesma coisa para a gente. Quem somos? Se somos filhos de Deus, porque nós estamos... E eu estou falando isso para mim, viu? Porque eu tenho certeza que vocês são mais espirituais do que eu. É que a gente nutre expectativas que os filhos do mundo é que nutrem. É que a gente cria essas expectativas. Como é que a gente pesa a nossa vida na mesma balança que o mundo usa? Não! Você mede as coisas espirituais com as espirituais. E as coisas do mundo, você mede com as coisas do mundo. Não pode usar um parâmetro. É como se a pessoa quisesse dizer que você mede 50 quilos. Não. Altura, você fala de altura, você fala de centímetro, não é assim? Metro. E para medir peso, como é? Quilo, quilograma. Cada coisa. Aí você quer medir as coisas espirituais usando situações carnais? Como assim? É preciso que a gente acorde, irmão, enquanto é tempo. Sabe? Porque eu tenho visto todos os dias, quando os alertas vão sendo dados assim, chega um momento que ele para de alertar.
E aí que é o problema. Porque nem sempre o Senhor vai ficar chamando a atenção. Aquele que não dá ouvidos para os alertas do Senhor será atingido sem que haja forma de consertar. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a de fato absorver o que tem sido pregado e se analisar sem nenhum tipo de preconceito com o pregador. Eu sei que eu não ajudo muito, né? Minha aparência não é, mais que eu me esforço, não é talvez aqui seja o que satisfaça a mentalidade religiosa da maioria, mas assim, é o que está sendo pregado. Então, absorva isso, medite nisso. Se não foi bíblico, jogue fora. Mas se foi bíblico, por favor, leve a sério. A sua vida, tem isso. Ó, Senhor, nos ajuda, Senhor, a enxergar a diferença, Senhor, entre luz e trevas, de tal forma que andemos na luz, como demonstração clara que somos filhos da luz e não mais das trevas. Ajuda-nos, Senhor, na compreensão das tuas palavras, Senhor, que elas de fato produzam para nós transformação, edificação e santificação. E que se cumpra, Senhor, na vida de cada um de nós o que nos foi dito. Somos a luz do mundo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Que Deus nos leve em paz e propicie a vocês uma noite maravilhosa na companhia de Cristo. Deus abençoe. Aleluia, Senhor. Obrigado.